Oi, meninos, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos dar início a mais uma correção. Hoje nós vamos corrigir os exercícios de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? No primeiro exercício, nós temos um problema que se trata de um avião. Então, dizia o seguinte: certo avião pode percorrer 150 quilômetros em meia hora. Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros ele percorrerá em 2 horas? Então, nós vamos construir uma tabela com as nossas grandezas. Nesse caso, nós temos duas grandezas. A primeira grandeza é a quantidade de quilômetros, a segunda grandeza é a quantidade de horas. Que ali na minha tabela eu vou colocar horas e quilômetros. A ordem tanto faz. Então, quando esse avião anda meia hora, ele já percorreu 150 quilômetros. E quando ele tiver andado 2 horas, quantos quilômetros que ele vai percorrer? Então, nós vamos analisar da seguinte forma. A gente coloca sempre a primeira setinha com a pontinha para o lado do X, no caso, a pontinha para baixo. E aí, nós vamos fazer uma perguntinha. Se em meia hora esse avião anda 150 quilômetros, em 2 horas ele vai andar mais ou menos que 150 quilômetros? Ele vai andar muito mais. Portanto, as duas grandezas estão aumentando. Se elas estão aumentando, são grandezas diretamente proporcionais, que nós chamamos de GDP. E aí, nós vamos montar duas frações para que a gente resolva, meninos. Então, a gente vai montar assim, ó. Que em meia hora percorreu 150 quilômetros, em 2 horas irá percorrer quantos quilômetros? Vou multiplicar cruzado. Então, vou fazer 0,5 vezes x é 0,5x. E 2 vezes 150 é 300. Agora, esse 0,5x, ele está multiplicando. O contrário da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos fazer 300 dividido por 0,5, que resulta em 600 quilômetros. Portanto, esse avião, depois de andar 2 horas, já vai ter percorrido 600 quilômetros, certo? Vamos para a questão de número 2. No exercício 2, para fazer 6 pães, o padeiro utiliza 1.800 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 5 pães? Então, vamos construir a nossa tabela. E nessa tabela, nós vamos colocar as duas grandezas. De um lado, pães, de outro lado, farinha. Para se fazer 6 pães, eu preciso de 1.800 gramas de farinha. E para fazer 5, quantos eu vou precisar? Então, nós vamos colocar novamente nossa primeira flechinha. E nós vamos fazer a seguinte pergunta. Se para fazer 6 pães eu preciso de 1.800 gramas de farinha, para fazer 5 eu preciso de mais ou menos que 1.800? Eu preciso de menos. Portanto, a farinha ela vai reduzir a quantidade e a quantidade de pães também foi reduzida. As duas grandezas diminuíram. Quando isso acontece, que as duas grandezas diminuem, também é grandezas diretamente proporcionais. Então, montando nossas frações, nós vamos ter que para fazer 6 pães eu preciso de 1.800 gramas de farinha, para fazer 5 eu vou precisar de quanto? Multiplico o cruzado, meninos, então 6 vezes x, 6x, e 5 vezes 1.800 resulta em 9.000. O 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 9.000 dividido por 6, quanto é? 1.500 gramas, ok? Próximo exercício, número 3. No exercício de número 3, Fabiana, ela recebeu uma comissão por umas vendas que ela fez. Então, ela vendeu 600 peças, ganhou 500 reais. Mas se ela tivesse vendido 780 peças, quanto que ela teria recebido de comissão? Então, vamos montar a nossa tabela. Primeiro, de um lado eu vou colocar a comissão, do outro lado eu vou colocar a quantidade de peças. Então, quando ela recebeu 500 reais, é porque ela vendeu 600 peças. E se ela vender 780 peças, quanto que ela vai ganhar? Então, vamos pensar o seguinte. Se ela vende mais, ela ganha mais. Logicamente, são grandezas diretamente proporcionais, porque as duas estão aumentando na mesma proporção. Vou montar as minhas frações e, na sequência, eu vou multiplicar cruzado. 600 vezes x, 600x. 500 vezes 780 e vai resultar em 390.000. O 600 está multiplicando, passa dividindo. 390.000 dividido por 600, eu posso eliminar zeros no numerador e no denominador.
fica 650. Portanto, a Fabiana vai receber R$ 650 de comissão pela venda das 780 peças. Certinho, meninos? Número 4. O exercício número 4 trata do seguinte problema. Diogo caminha 80 metros em 5 minutos. Mantendo a mesma velocidade, em 35 minutos, quantos metros que o Diogo vai ter percorrido? Vamos fazer? Então, eu vou fazer a tabela. As grandezas, nesse caso, são minutos e metros. E aí, eu digo que em 5 minutos, ele caminha 80 metros. Em 35 minutos, ele vai caminhar quanto? Então, nós vamos pensar o seguinte. Olha a perguntinha. Se em 5 minutos ele caminha 80 metros, em 35 ele vai caminhar mais ou menos que isso? Ele vai caminhar muito mais. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais, porque as duas estão aumentando na mesma proporção. Montando a fração para que nós possamos resolver, eu vou multiplicar cruzado. 5 vezes x, 5x. 35 vezes 80 resulta em 2.800. O 5 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 2.800 dividido por 5, 560 metros. Portanto, o Diogo vai caminhar em 35 minutos, 560 metros, certo? Número 5. No exercício 5, trata-se de um problema de uma maquete, onde a gente tem a altura do prédio na realidade e a altura do prédio na maquete. São 2 prédios que nós vamos analisar, um de 80 metros e um de 110 metros. Então, vamos construir a nossa tabela. Nós vamos colocar de um lado como grandeza a altura na maquete e a altura real dos prédios. Quando um prédio tem 110 metros de altura, qual é a altura desse prédio na maquete? É o que nós vamos calcular e eu vou usar nesse caso a letra H. Um prédio que tem 48 centímetros na maquete, na realidade, ele tem 80 metros de altura. Bom, então vamos pensar o seguinte. Um prédio que tinha 80 metros teve 48 centímetros na maquete. O prédio que eu vou calcular agora, ele tem 110 metros. Eu vou ter mais ou menos que 48 centímetros de altura? Eu vou ter mais. Portanto, as duas grandezas vão aumentar, porque de 80 passou para 110 e de 48 vai aumentar para o valor que nós vamos encontrar, ok? Também se trata de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu vou montar aqui as duas frações para que eu possa multiplicar. 80 vezes H, 80H. 48 vezes 110, 5.280. 5.280 dividido por X, 5.280 dividido por 80 resulta X igual a 66 centímetros. Portanto, um prédio que na realidade tem 110 metros de altura, na maquete ele terá 66 centímetros, certinho? Número 6. O exercício 6 diz o seguinte. Uma fábrica mantém jornada de trabalho de 6 horas para seus funcionários. E com essa jornada, a produção mensal é de 160 produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar essa produção para 240 produtos? Vamos montar nessa tabela? De um lado, nós vamos ter horas diárias, de outro lado, produção mensal. Então, quando os funcionários trabalham 6 horas, a produção é de 140. Quantas horas eles vão ter que trabalhar para que essa produção chegue a 240? Então, nós já sabemos que essas grandezas vão ser grandezas diretamente proporcional. Porque se eu vou trabalhar mais horas, a minha produção vai ser maior, ela vai aumentar. Montando as frações, eu vou ter que multiplicar cruzado, então 160 vezes x, 160x. 6 vezes 240, 14.400. O 160 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 14.400 dividido por 160, eu posso eliminar um zero se eu quiser. Resulta em 9 horas. Portanto, eles têm que passar de uma jornada de 6 para 9 horas para ter a produção de 240 produtos. Ok? Número 7. Questão de número 7 trata do censo realizado no Brasil, onde dizia que para cada 50 mulheres nós tínhamos 48 homens.
E aí diz que, sabendo que ainda, segundo essa pesquisa, havia aproximadamente 93,4 milhões de homens no Brasil. Pergunta-se qual era o número de mulheres em milhões. Então, vamos montar a nossa tabela. Mulheres e homem. Para representar o número de mulheres, eu vou usar a letra M. Então, nós tínhamos 93 milhões e 400 mil homens. Quantas mulheres? Sabemos também que para cada 50 mulheres haviam 48 homens. Então, nós já sabemos que essas grandezas vão ser diretamente proporcionais, porque eram 50 mulheres para 48 homens. Se aumentou a quantidade de homens, logicamente irá aumentar a quantidade de mulheres. Então, eu vou montar a minha fração. Vou multiplicar cruzado, 48 vezes M, 48M. 50 vezes 93 milhões e 400 mil vai resultar em 4 bilhões e 670 milhões. O 48 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Ao dividir 4 bilhões 670 milhões por 48, eu vou achar um resultado aproximado de 97 milhões 291 mil e 666 mulheres. Quer dizer que é aproximadamente 97 milhões de mulheres, ok? Exercício número 8. O exercício número 8 trata-se de um veículo onde a gente vai analisar a velocidade e o tempo que ele gasta. Então, um veículo com velocidade de 50 km por hora, ele faz um percurso, faz uma viagem em 4 horas. Qual será a velocidade necessária para que esse veículo fizesse esse mesmo percurso em 2 horas? Então, vamos montar a nossa tabela. Primeiro, nós temos velocidade e tempo. Quando a velocidade foi 50 km, eles gastaram 4 horas na viagem dele. Agora, eu quero saber quanto tem que ser a velocidade para que gaste 2 horas. Então, vamos analisar. Quando eu tinha uma velocidade de 50 km, eu gastei 4 horas na minha viagem. Se eu quero gastar só 2 horas, a minha velocidade vai ter que ser maior ou menor que 50 km por hora? Vamos pensar? Vai ter que ser maior. E aí, olha o que aconteceu. A minha velocidade vai aumentar, mas o tempo que eu vou ficar viajando vai diminuir. Então, ó, um aumenta, o outro reduz. Quando isso acontece, dizemos que as grandezas, elas são inversamente proporcionais. E por serem grandezas inversamente proporcionais, nós vamos ter que inverter uma das frações. Então, eu vou dizer assim, 50 quilômetros em 2 horas. Tá vendo que eu fiz a inversão? Quantos quilômetros em 4 horas? Então, observem que ao invés de colocar lá no tempo na minha tabela, estava 4 sobre 2. Eu fiz a inversão disso. Eu coloquei 2 sobre 4, certo? E agora eu vou resolver normal. Vou fazer 2 vezes x, 2x. 50 vezes 4 resulta em 200. 200 dividido por 2 resulta em 100. Quer dizer que para que essa viagem dure apenas 2 horas, a minha velocidade tem que ser de 100 km por hora. E essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais, que abreviando nós chamamos de JIP, ok? Próximo exercício, número 9. Para encher um tanque são necessários 60 galões de 6 litros cada um. Se forem usados galões de 2 litros cada um, quantos serão necessários para encher esse tanque? Vamos montar nossa tabela? Primeiro, os galões e os litros. Nós vamos gastar 60 galões quando eles forem de 6 litros. Quantos galões que eu vou gastar se forem de 2 litros? Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho 6 litros, eu gasto 60 galões. Se eu quero que cada galão tenha 2 litros, eu vou precisar de mais ou menos galões? Eu vou precisar de mais galões. Então, o que está acontecendo? Vai aumentar a quantidade de galões, mas reduziu a quantidade de litro em cada galão. Então, são grandezas inversamente proporcionais, tá? Na sequência, lembra que eu falei? A gente faz a inversão. Então, eu vou colocar... só reafirmando, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou colocar 60 e vou inverter os litros. Ao invés de colocar 6 primeiro, eu vou colocar o 2.
sobre x sobre 6. Então, observem que os litros, ao invés de ficar 6 sobre 2, ficou 2 sobre 6. A gente fez a inversão, a gente trocou. Agora, eu vou resolver normalmente. 2 vezes x, 2x. 60 vezes 6, 360. Dividido por 2, 180 galões. É o que nós vamos gastar se cada galão tiver apenas 2 litros. Certinho? Exercício de número 10. Patrícia ganha R$ 25,00 por hora de serviço. Se trabalhar por um período correspondente a 5/12 de um dia, quanto que ela vai receber? Bom, vamos analisar então. Primeiro nós vamos ter que pensar que 5/12 de um dia, o que é isso? É a fração 5 sobre 12. Bom, mas um dia tem quantas horas? Um dia tem 24 horas, então 5/12 de 24. Como que nós resolvemos isso? Multiplico 5 vezes 24, que resulta em 120. Divido 120 por 12, que resulta, portanto, em 10 horas. Então, a pergunta é a seguinte: Patrícia ganha R$ 25,00 por hora. Quanto que ela vai ganhar em 10 horas? Vamos lá? Então, eu vou ter de um lado da minha tabela, eu vou ter a quantidade de dinheiro que ela ganha, que é os reais, e as horas. Ela ganha R$ 25,00 por hora. Quanto ela irá ganhar quando ela trabalhar 10 horas? Então, nós vamos ter os seguintes valores. Nós vamos ter, primeiro, que se aumenta a quantidade de horas, logicamente vai aumentar o salário dela, o que ela recebe. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Montando as frações, eu vou ter que em 1 hora ela ganha 25, em 10 horas ela vai ganhar quanto? Vou multiplicar cruzado, 1 vezes x, 1x. 10 vezes 25, R$ 250,00. Significa que a Patrícia, ela ganha R$ 250,00 em 10 horas de trabalho. São grandezas diretamente proporcionais. Certinho, meninos? Bom, quero agradecer a vocês por a atenção de vocês e dizer que o preço da perfeição é a prática constante, ok? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.